vamos dar continuidade na nossa série. A nossa série começou com Magnificat, que é o cântico de Maria, quando o anjo veio e disse: agraciada, mulher escolhida, que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo, o instrumento que Deus usou para trazer Jesus Cristo ao mundo. Inclusive, há discussões, as pessoas falam que alguns não gostam de Maria, alguns detestam Maria. E, na verdade, Maria, uma mulher, um instrumento usado por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Maria, uma mulher como eu, como você, alguém que Deus olha sem merecer, alguém que Deus olha e fala assim: mas eu quero usar a sua vida. E por meio da vida de Maria, o Salvador vem ao mundo. O pastor Wilson abriu essa série falando do Magnificat, domingo passado o Lucas falando do Benedictus, que foi o louvor quando Zacarias não podia ter filho, estava servindo ao Senhor no seu turno como sacerdote, estava servindo ao Senhor, e lá dentro do templo, servindo ao Senhor, o anjo aparece e diz a ele que teria um filho. E Isabel não poderia ter um filho. Deus nos abençoa com aquele que iria preparar o caminho do Salvador, aquele que iria vir trazer um pouco da mensagem do reino dos céus, pregando arrependimento no deserto. E hoje eu queria falar com vocês sobre Glória in excelsis Deo. Pastor Lúcio, me ajuda, por favor. Deu? É isso mesmo? Deu. Que nada mais é que Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas. Foi o louvor dos anjos de quando vieram anunciar que Jesus Cristo iria nascer. Então os anjos, um exército de anjos, glorificou a Deus, louvou a Deus. E é engraçado, quando eu parei para pensar, quando eu estava lendo esse texto, os anjos se alegrando pelo favor que Deus iria conceder aos homens. Os anjos se alegrando. Acredito que os anjos olhavam assim: mas por eles vai enviar o Salvador, por eles. E os anjos se alegram, por acho que entender porque somos pecadores, e ver a tamanha bondade de Deus em conceder e enviar ao mundo o Salvador. Só para a gente começar, para a gente entender o enredo, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Lucas 2, do 8 ao 20. Para a gente entender um pouco o contexto que deu essas palavras desses anjos, esse louvor desses anjos. Diz a palavra assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, durante a noite tomava conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando o pastor Wilson iniciou essa série, ele começou nos trazendo o contexto que se dá o nascimento de Jesus. E qual o contexto? O período interbíblico, que é
chamado, ou um período de 400 anos de silêncio, onde não tinha mais profetas que falavam, tinha se calado, cessado a voz de Deus por meio de seus profetas. E houve um período de 4 anos de silêncio. E nesse período que começa o Novo Testamento, os judeus eles estão debaixo do Império Romano, do domínio do Império Romano, do César Augusto. E sobre esse domínio, então eles estão esperando, ansiando que um dia possa encontrar o Messias prometido. Na mente do judeu, só para você ter uma ideia, não é como a gente vê hoje. A gente hoje, quando a gente lê esse texto, nós quando lemos esses textos, a gente olha da perspectiva espiritual. Mas o judeu não. O judeu, quando ele olha esse texto, ele fala, o Salvador, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. A perspectiva, como ele olha para a história, é uma maneira diferente da maneira como nós olhamos hoje. Nós olhamos de uma maneira espiritual. Os judeus, porém, eles olham de uma maneira política. E é dentro desse quadro que o nascimento de Jesus Cristo se dá. Sobre o domínio do Império Romano. Depois de diversos domínios, domínio babilônico, domínio sírio, domínio persa, começa o Novo Testamento com o domínio do Império Romano. Agora, algo interessante nessa história, não sei se vocês perceberam, nas 3 histórias que nós estamos lendo, desde quando o pastor Wilson começou a pregar, as 3 histórias trazem algo curioso. Estava conversando com o pastor Wilson essa semana, falei, pastor, é engraçado. Deus nos deu a missão de pregar ao mundo sobre que veio alguém ao mundo, morreu pelo pecador, morreu na cruz e que ama o pecador. Mas quando a gente está pensando sobre o nascimento de Jesus, Deus envia anjos para anunciar ao nascimento de Jesus. Nas 3 histórias que a gente está acompanhando, quando Maria recebe então essa revelação é dada por um anjo. No domingo passado, quando o Lucas estava pregando, quem que fala com Zacarias? Hã? Minha dúvida só aqui hoje. Anjo. E aqui não é diferente, de novo, anjo. E a ênfase não é no anjo, tem que ser dada. A ênfase não é no anjo. Por quê? A ênfase tem que ser dada em Jesus Cristo. Os anjos são servos de Deus que estão anunciando aquele que viria, que seria maior. Hebreus capítulo 1, ele vai falar sobre a supremacia, a superioridade de Cristo sobre os anjos. E que os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, o pastor Luiz falou assim, se você acredita que o Natal é dia 25 de dezembro, eu não quero, que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, eu não quero acabar com o seu sonho que você tem desde a infância, essa fantasia. Que Jesus, na verdade, essa não é a data certa. É em setembro, Wilson. Você comentou, por volta de setembro seria a data certa do nascimento de Jesus Cristo. E não 25 de dezembro. E também eu não quero acabar com sua fantasia, se você acredita em anjos, que não é errado, acredito eu, mas anjos são servos de Deus, são ministros de Deus, que trabalham a favor de Deus em prol daqueles que vão herdar a salvação. Então esses anjos são usados por Deus para trazer a mensagem do nascimento do Filho de Deus. Guarda isso no seu coração, Cristo é superior aos anjos. Inclusive, se você gosta de ler, se você gosta de história, leia Hebreus. Porque Hebreus ele vai falar que Jesus não é apenas superior aos anjos, mas é superior à lei, é superior a Moisés, é superior à antiga aliança, é superior a tudo. Cristo é superior a tudo. E o texto continua, falando que então os anjos vieram e anunciaram, trouxeram a mensagem de Deus, dizendo que, estou aqui, os anjos trazem, para frente mesmo, para trás, uma notícia capaz de marcar e mudar histórias. A notícia as boas novas, ou a boa notícia que os anjos estão trazendo, não é uma notícia corriqueira que a gente está acostumado a ouvir todo dia, quando você liga o Datena, quando você liga o Marcelo Rezende, quando você liga na Globo que está falando de corrupção. Não é uma mensagem que você está acostumado a ouvir todo dia. É uma mensagem de algo que iria marcar a história, de algo que iria mudar e transformar vidas. É a anunciação de que Jesus, o Filho de Deus, viria à Terra.
Inclusive, o Luciano compartilhou comigo que, não sei se foi Billy Graham, que disse que o maior acontecimento que já existiu na história, não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus vir visitar essa terra. Esse foi o maior acontecimento de todos que a gente já pode ter visto por aí. Deus visitando esta terra, Deus se limitando a tempo e espaço, Deus nascendo, Deus se esvaziando da sua glória, como cantamos nessa música, se esvaziando da sua glória, assumindo forma humana, se limitando, nascendo como eu e você, sendo gerado numa barriga por algo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, tendo uma vida, nascendo uma infância, crescendo, vivendo, como eu e você. Mas como pode isso? Deus se limitar a isso, se rebaixar a isso, a se tornar humano, por causa de mim e por você. Então, uma boa notícia capaz de marcar e mudar histórias. Essa é a boa notícia do Evangelho. Algo que aconteceu na história, algo que está marcado e registrado na história. Inclusive Lucas, o autor desse Evangelho, o médico gentil, ele busca as suas informações em fontes testemunhas oculares, pessoas que viveram e conviveram com Jesus. Eu estava assistindo um filme ontem, eu e a Dona Maria Clara, assisti 2 filmes ontem, Deus Não Está Morto 2 e You Believe, você acredita? E eu falei para ela, nossa pá, engraçado, né? Porque esses 2 filmes as pessoas são levadas a um processo, porque falou de Jesus Cristo em lugares que não era permitido. Um falou no seu serviço, a outra também era uma professora de história, no seu serviço também. Eu falei, nossa, por que tanta preocupação com algo que as pessoas, muitos acreditam que é apenas uma história, é uma fábula, é algo inventado? Inclusive, pessoas falam que o nascimento de Jesus Cristo é algo legítimo, é algo que aconteceu do envolvimento de Maria com o soldado romano. Mas não é isso. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. É isso que o Evangelho nos diz. E por que tanta preocupação? Eu fiquei conversando com a Clara. Por que tanta preocupação em falar que o Evangelho é mentira, que Jesus Cristo é um mito, é uma fábula, é um conto? Por que essa preocupação tamanha em falar contra o Evangelho? Se é apenas uma historinha, uma história inventada, por que incomoda tanto as pessoas a ponto de querer ir contra e provar que isso é mentira? Porque eu acredito que o Evangelho é a boa notícia de Deus que pode marcar história, transformar vidas. É algo que pega aquele que está na sarjeta, caído, transforma, faz algo diferente, onde as pessoas olham e falam, como? Onde você era assim, onde você está diferente? É isso que o Evangelho faz. A boa notícia de Deus, que Deus vem anunciar o Salvador nascendo, não foi apenas nascer por nascer, foi para mudar a minha história, para mudar a sua história. Se você entrou aqui nessa noite e sente que a sua vida precisa ter uma mudança, precisa ter um marco, eu acredito que hoje seja a noite para você parar e pensar e refletir e passar um Natal diferente. Um Natal com o som do céu ecoando no seu coração e Jesus mudando a história da sua vida, marcando a sua vida por algo sobrenatural, pelo seu encontro com aquele que veio ao mundo e se desfez na sua glória. Uma notícia capaz de mudar a história, uma notícia de grande alegria, que não é somente para alguns grupos específicos. O Evangelho não é para, a boa notícia de Deus não é para alguns grupos específicos, mas é para todo o povo. É para todo o povo. A notícia de grande alegria, que nasceria o menino Jesus em Belém. O nascimento de Jesus, profetizado por Miqueias, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Inclusive, há pessoas que questionam a inspiração bíblica, que a Bíblia não é a palavra de Deus inspirada. Então eu pergunto, como pode alguém falar algo 500 anos atrás e isso se cumprir depois da pessoa de Jesus Cristo? Como se as pessoas não se conversaram, não se conheceram, não combinaram nada? Algo que alguém profetizou, nascerá em Belém aquele que irá governar sobre Israel. E se cumpre isso no Novo Testamento. Como? E como falar que isso é mentira? A gente vê a harmonia que existe nisso.
Porque Deus tem regido a história, Deus está trabalhando na história para que tudo aconteça segundo o seu bom propósito. E dentro dessa boa notícia, 3 coisas destacam nesse texto para mim: Salvador, Cristo e Senhor. Lembra que eu falei que o judeu, quando ele está esperando o Salvador, ele não está esperando como a gente está esperando. Por exemplo, a gente entende que hoje, quando a gente olha o plano de Deus por todo, a gente entende que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador do seu pecado. Mas quando o judeu está esperando aquele que viria governar sobre Israel, o Salvador, é alguém que viria tirá-los da opressão do Império Romano. Ia tirar do jugo do Império Romano, do domínio do Império Romano. Então, quando eu falo essas coisas para os judeus, eles estão entendendo nessa ótica. Dentro dessa ótica. Quando fala Cristo, que é um termo grego que significa ungido, é uma palavra também que tem nexo com a palavra Messias, que é ungido também no Antigo Testamento. E o ungido de Deus era alguém que era ungido para exercer o reinado sobre alguém, sobre um povo, sobre uma nação. A gente tem a história de Saul, a gente tem a história de Davi, que foi ungido por Deus e reinou sobre Israel. Quando fala de Cristo Messias para o judeu, está pensando em alguém que viria reinar, que alguém que viria tomar o domínio de Augusto César, do Império Romano, e dominar sobre Israel. Essa figura que está na mente do judeu. Quando fala de Senhor, a palavra do hebraico Yahvé e do grego Kyrios, esse termo nos traz a ideia de alguém que governa sobre tudo, é dono de tudo e tem suprema autoridade sobre tudo. Inclusive, meu amigo Wilson me deu assistência, falando que é um termo usado dentro do contexto romano. E aí, pensando na pessoa de Augusto César, alguém que era soberano sobre o Império Romano, alguém que falava e as coisas tinham que acontecer, alguém que tinha autoridade suprema, aquilo que ele falava tinha que valer, tinha que funcionar. Agora a gente está falando de alguém que é superior a Augusto César, alguém que é superior a tudo e a todos. Estamos falando de Cristo Salvador, o menino de Deus, o Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, que se esvaziou da sua glória. E pensando nesses termos, se a gente fosse parar para pensar nesses termos, nós não somos judeus. O que esses termos, quando a gente pensa Salvador, Cristo e Senhor, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Qual a implicação disso para mim e para você? Todo mundo quer Jesus como Salvador. Todo mundo necessita de um Salvador. Todo mundo quer ser salvo de algo, de alguma coisa. Mas quando a gente para pensar, Cristo é Salvador, mas Ele é o Cristo, o Rei, que quer reinar. Ele é Senhor, que quer ser Senhor soberano. Como que isso tem funcionado na sua vida? Como que essa dinâmica tem acontecido na sua vida? Que fala que Cristo quer reinar no seu coração, que Ele quer ser Senhor soberano sobre as suas decisões que você tem tomado, que muitas vezes você as toma sem se submeter ao senhorio de Cristo. Você tem vivido a sua vida sem se submeter ao senhorio de Cristo. Salvador é bom, mas e Senhor? Salvador, Cristo e Senhor. Continuando, quando fala, os anjos estão trazendo essa boa notícia, é uma boa notícia que deve ser contada a outros. Fala que quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. A mensagem de uma maneira individual. A mensagem que é dada pelos anjos não é dada aos sacerdotes, aos reis, aos ricos, mas é dada aos pastores. Homens simples, humildes, que cuidavam de ovelha. A mensagem não é dada por via de redes, até porque não tinha isso naquele tempo, de redes sociais, Facebook, YouTube. A mensagem não é dada via Rede Globo, via SBT, não é dado em grande massa, mas é dado aos pastores, de uma maneira individual. Por quê? Por quê, Wilson? Porque todos necessitam de um Salvador individual. O Salvador não é um Salvador que vem salvar a massa, mas vem salvar cada um de maneira individual, particular.
E se você não teve um encontro com Cristo durante todo esse tempo que você tem vivido a sua vida, talvez hoje seja a noite de você sair daqui, tomando uma decisão, permitindo que Cristo entre no seu coração e seja o seu salvador pessoal, individual. Ele quer ser o seu salvador individual, o seu salvador pessoal. Mensagem dada às pessoas simples, pessoas que são reis, pessoas que têm riquezas. Estou muito preso a isso para se submeter ao Senhor. Estou muito preso para falar, não, agora eu não tenho tempo para Jesus Cristo Salvador, não tenho tempo para submeter a minha vida ao Senhor de Cristo, eu tenho que viver a vida. Afinal de contas, eu estou ganhando tanto, eu tenho trabalhado, eu tenho me tornado tão próspero, que eu tenho que viver a vida. E cada vez se distanciando de Jesus Cristo, o Senhor. Cada vez deixando, ó Senhor, o Senhor é meu Salvador. Aonde eu for, eu vou falar que o Senhor me salvou. Mas Senhor, é um pouco difícil, porque eu tenho que viver a vida. Uma boa notícia que deve ser contada aos outros. Eu não sei, mas tem algumas coisas que eu vejo hoje, nós assistindo na televisão, algumas igrejas, no nosso meio, no nosso contexto, parece que tem alguns tipos de mensagem que traz mais impacto do que mensagem como essa. Eu não estou falando porque eu estou pregando essa mensagem. Eu estou falando que falar de Jesus talvez não te inspire tanto, não te motive tanto, porque talvez você entrou aqui essa noite, você está com um problema financeiro, um problema sentimental, um problema de depressão na sua vida. Você falou que resolvesse isso. Quando a gente para para pensar no contexto do povo de Israel, o povo judeu, que estava sob o domínio do Império Romano, poxa, eu preciso de um Salvador que me tire desse domínio. É isso que eu preciso, que resolva esse problema. Mas Jesus, ele tem algo muito mais do que isso. Muito mais do que a depressão que você tem sentido, muito mais do que a desilusão amorosa que você tem vivido, a situação de crise na sua vida que você tem vivido. Jesus tem muito mais do que isso para a sua vida. Jesus, ele quer trabalhar, porque na verdade o problema do ser humano, o problema do coração humano é muito mais profundo do que podemos pensar. Você pensa que o seu problema é a depressão, é as desilusões amorosas, é o problema do seu desemprego. Mas quando Jesus, ele olha, o seu problema é isso hoje, mas o seu problema é muito mais do que isso. O seu problema, que é o problema de toda a humanidade, é o pecado. É isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Quando Deus, ele olha numa ótica, a sua vida numa ótica limitada, como você tem olhado, como você tem contemplado as suas desilusões, as suas crises. Você tem vivido aquele mundinho fechado e só vendo aquilo. Deus tem visto muito mais do que isso. Deus tem visto você fora dessa depressão, Deus tem visto você fora dessa desilusão, mas com a sua alma lavada, o seu coração purificado, Jesus Cristo reinando sobre a sua vida. Deus tem um plano muito maior para a sua vida. Se você tem vivido algo, tem limitado a sua visão, tem limitado a sua vida, Deus tem muito mais do que você tem vivido. Muito mais do que a crise que você tem vivido. Levanta o seu olhar, olha para Jesus Cristo, olha para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não limite a sua vida às crises dessa vida. Não limite em entrar aqui, como você tem entrado hoje. Eu nem sei se tem alguém aqui em crise, mas Deus sabe. Nem sei porque eu tenho falado isso, mas Deus sabe. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Ele quer te dar uma alegria verdadeira. Não uma alegria por coisas que você conquista. Não uma alegria por coisas que você conquista e amanhã se perde. A alegria de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma boa notícia que deve ser contada aos outros. E eu estou dizendo isso para você hoje. A boa notícia que você precisa ouvir nesse Natal é que Jesus Cristo quer reinar no seu coração. E a atitude que você tem que ter é abrir seu coração para que Ele possa de fato reinar no seu coração, na sua vida. Essa é a boa notícia que você precisa ouvir nesse Natal. Talvez você tenha esperado a boa notícia de alguém bater na porta da sua casa. Tem uma vaga de emprego para você. Você está orando por alguém que você quer namorar e essa pessoa vai te aceitar ainda. É muito mais, o plano de Deus é muito mais. Não limite a sua visão. Não limite a sua visão. Não limite a viver a depressão que você tem que pensar disso. Deixa Ele, o som do céu, encher teu coração, encher sua vida de alegria. Alegria verdadeira. Uma boa notícia que deve gerar em nós o desejo de glorificar e louvar a Deus. Como eu disse, tem algumas mensagens que nós ouvimos hoje, parece que traz mais impacto do que você ouvir que Jesus Cristo veio ao mundo, que você é um pecador e que Ele te amou tanto.
Parece que a gente quer ouvir coisas que realmente nós precisamos ouvir, mas não é aquilo que necessitamos ouvir. Deus, Ele fala coisas que vai trabalhar na nossa necessidade. Deus, Ele fala no nosso coração coisas que realmente necessitamos. É coisa para agradar o seu coração momentaneamente. Uma boa notícia que deve gerar em nós o desejo de glorificar a Deus, porque a história diz o quê? Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Ouvide Jesus Cristo, que esvaziou de sua glória e veio a esse mundo, assumiu forma humana, se limitou a tempo e espaço. É uma notícia que deve encher seu coração de alegria. É uma notícia que deve te motivar a contar isso para todas as pessoas que cercam a sua vida. Pare e pense agora um minuto. Quantas pessoas têm vivido ao seu redor com problemas em suas vidas pessoais, com crise, e você todo dia passa por essa pessoa e Deus vai te abençoar. Sem contar da verdadeira mensagem que traz a verdadeira alegria para essas pessoas. É só Jesus Cristo. Se você entrou aqui nessa noite querendo ouvir algo diferente, querendo ouvir que Deus vai te dar um trabalho, que Deus vai te dar um namorado, eu lamento te informar, eu vou só te dizer essa noite que Jesus Cristo, Ele quer entrar no seu coração e quer reinar na sua vida, ser Senhor da sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há outra mensagem. Porque quando isso acontece, o mais Ele acrescenta. O mais Ele acrescenta. O que você precisa hoje para viver é Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo no centro do seu coração como Senhor da sua vida absoluta. Se submeta a Ele. Uma mensagem que deve ser voltada a outros. Uma mensagem que deve gerar em nós o desejo de glorificar a Deus. Eu não sei como você está cantando esses louvores. O que acontece no seu coração se você olha para aquela letra e fica: Jesus, abençoa. Jesus, todos animados. Você tem que encher nosso coração de alegria e motivar as nossas vidas. E para finalizar, eu fiquei pensando: como é que eu finalizo isso, Senhor? O que eu digo? Quais são as questões que eu devo trazer para desafiar então a pessoa que vai ouvir essa mensagem? É difícil. Fiquei pensando, e veio muitas coisas na minha cabeça. Mas eu vou dizer uma coisa só, para resumir. Deus, Ele te quer muito bem. Por isso, levanta o teu olho e olha para a cruz. Vai ser decisão hoje sua sair daqui da mesma maneira como você entrou. Vai ser decisão sua sair daqui com o coração cheio de tristeza, cheio de crise, da maneira como você entrou. Deus, Ele te quer muito bem. Uma prova disso é a cruz, o favor imerecido que Ele concedeu a mim e você. Aí você fala assim: mas eu não pedi favor nenhum para Deus. Isso mesmo, nós não pedimos favor nenhum para Deus. Foi imerecidamente, foi sem merecer, foi sem a gente pedir, foi sem nós termos condições nenhuma de responder a Ele. Ele concedeu o seu favor, sem nós merecermos. Deus, Ele te quer muito bem. Deus, Ele quer você muito bem. Deus, Ele te quer muito bem. Olha para a cruz e lembre-se sempre disso. E talvez você entrou aqui falando: Deus quer, Ele quer muito bem mesmo. Então por que eu tenho vivido dessa maneira? Por que eu tenho vivido essas crises? Por que eu tenho vivido essa depressão? Porque, lembra que eu falei? Senhor, cure-nos. Senhor, autoridade suprema. Porque existe o Senhor supremo sobre a sua vida. Coloca a sua vida hoje na mão de Jesus Cristo. Deixa Ele cuidar das coisas que te fazem feliz. E andarás no modo como a Bíblia diz. É uma música, hein? É uma música. Leva isso no teu coração. Gostaria de chamar o coral. Vai ter uma apresentação agora do coral. E ainda com esse coração desejoso de querer ouvir mais de Jesus, continua com esse sentimento. Continua com isso. Jesus. O anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse: Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você.
você ficará grávida e terá um filho, e você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. Mas como eu posso ter um filho? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino nascido será santo, e ele será chamado Filho de Deus. Maria, a sua prima Isabel, em idade avançada, está grávida. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela está no 6º mês de gravidez, porque nada é impossível para Deus. Eu sou uma serva de Deus, disposta a aceitar a vontade dele, seja ela qual for. Que assim seja e se cumpra em mim. E o anjo foi embora. Encheu de